Peço que abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 em diante. Assim a palavra de Deus. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra cidade, e dali também tomaram entraram em outra tenda, e dali tomaram algumas coisas e as esconderam. Amém? Pode se assentar. O livro de 2 Reis, ele começa relatando a transição de Elias para Eliseu, onde Elias concede Eliseu como seu sucessor. Então, quando Elias morre, Eliseu começa a atuar. E Deus começa a usar Eliseu de uma maneira poderosa, usa a vida de Eliseu como um instrumento muito poderoso nas mãos de Deus. Eliseu começa a operar milagres, como multiplicação do azeite de uma viúva, a cura de um leproso, a multiplicação de 20 pães que sustenta 100 homens, e dentre outras coisas. E uma coisa muito importante que ele fez também foi o livramento que o Senhor usou Eliseu para dar ao rei de Israel. O rei da Síria tinha declarado guerra ao rei de Israel. E ele reuniu todos os seus oficiais e fizeram estratégias de guerras e disseram: em tal lugar nós estaremos. E Deus, vendo aquela situação, disse para Eliseu: Eliseu, vai até lá o rei de Israel e diz assim para ele: não vai por aquele lugar, porque os sírios estarão lá. E Eliseu fez exatamente o que o Senhor disse, foi até o rei de Israel e disse: olha, não vai por ali porque vai dar ruim. E o rei de Israel então fez exatamente o que o Senhor falou para ele fazer. Só que pela falta de não conseguir guerrear contra Israel, o rei da Síria ficou indignado, muito irado, ao ponto de ele reunir todas as pessoas que estavam com ele e disseram: será que tem alguém aqui no nosso meio que está traindo a gente, que falou para o rei de Israel que a gente estaria lá? Aí um dos seus servos se levantou e disse assim: olha, meu senhor, não tem ninguém que está te traindo aqui. O problema é que tem um profeta do Senhor que falou para o rei de Israel que nós estaríamos em tal lugar, e por este fato nós não conseguimos guerrear contra eles. Então o rei da Síria reúne algumas pessoas e diz: olha, vão atrás de Eliseu. E Eliseu estava em Dotã. O rei da Síria então convocou algumas tropas e fizeram essas tropas ir até Dotã. E chegando lá, Eliseu se deparou com uma situação um pouco complicada, porque existia um exército inteiro querendo ele. Só que ele não se desesperou, ele disse: aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está com eles. Então ele pegou e orou ao Senhor:
Senhor, eu peço-te que fere a visão daqueles homens. E o Senhor fez como Eliseu orou a Deus. E o mais incrível é que agora Eliseu iria guiar essas pessoas, porque elas estavam cegas. Então Eliseu guiou essas pessoas e disse assim: olha, eu vou guiar vocês, porque o cara que vocês procuram não está aqui. Eu vou guiar vocês até ele em outro lugar. Então Eliseu guia ele até Samaria, até o centro de Samaria. E quando essas pessoas chegaram no centro de Samaria, o Senhor abriu a visão deles. E quando eles viram, eles estavam diante do rei de Israel. E o rei de Israel perguntou para Eliseu: eu posso feri-los? Eu posso prendê-los? Só que Eliseu disse assim: não, tu não vai ferir, tu não vai fazer nada. Tu vai dar o de comer, o de beber, vai tratar eles bem. E o rei de Israel fez tudo quanto o profeta Eliseu disse para ele fazer. Tratou essas pessoas bem, fez um banquete enorme e mandou elas ir embora. Eu acredito que essa estratégia que Eliseu usou de tratar as pessoas bem, aquelas pessoas que queriam matar ele, que queriam prender ele, era para dizer para o rei da Síria: pô, cara, eu tratei os teus servos, sabe, os caras do teu exército bem. Então, desiste de guerrear contra nós, sabe? Fica aí na tua, a gente fica aqui na nossa também. Só que eu acho que essa estratégia não deu muito certo, porque um tempo depois, o rei da Síria resolve sitiar a cidade de Samaria de novo. Então, naquela época, as cidades eram cidades fortificadas, cidades que ao redor existiam muralhas que as protegiam. E só existia um portão de entrada e saída, para entrar e sair. Então, o rei da Síria, ele tem uma estratégia muito boa. Ele convoca todo o seu exército, reúne todos e faz um acampamento ao redor da cidade. Fazendo com essa estratégia, ele fazia que não entrasse alimento, água, nada que era preciso para a sobrevivência das pessoas dentro da cidade. E a cidade de Samaria começou a passar por um momento muito delicado. As comidas, os alimentos estavam sendo vendidos por um preço absurdo. Mas o que foi o estopim foi quando o rei de Israel, que estava em Samaria, descobriu que os seus próprios pais, os pais daquela cidade, estavam matando os seus filhos para ter o que comer e sobreviver. Aquela situação indignou o rei de Israel ao ponto de ele rasgar as suas vestes. E ele disse: isso tudo é culpa do Eliseu, porque era para a gente ter matado aquelas pessoas lá. Não era para a gente ter tratado eles bem, era para ter, sei lá, prendido eles, matado eles. Então o rei de Israel disse assim: ó, vão até Eliseu, pega ele e mata ele. Só que Eliseu então faz uma profecia, ele profecia sobre a cidade de Samaria. Ele diz assim: ó, o Senhor disse que amanhã, mais ou menos nesse horário, as coisas voltariam tudo ao normal. E é onde esses leprosos entram na história. Esses leprosos estavam na porta da cidade, no portão da cidade, e estavam conversando. E eles chegaram a uma conclusão: cara, se a gente ficar aqui na porta, a gente vai morrer da fome. Se a gente entrar para dentro da cidade, a gente também vai morrer da fome. Mas se a gente for lá para fora, talvez a gente possa viver. Talvez os sírios, no acampamento dos sírios, eles dêem alguma coisa para a gente comer. Senão, tão somente nós morreremos. E Deus usa a vida deles de uma maneira extraordinária. Quando Deus encoraja a atitude deles e faz com que eles vão para fora da cidade, vão até o acampamento dos sírios. E o Senhor usa a vida deles para fazer com que todo aquele acampamento ouça uma voz de um grande exército, de ruídos de guerras, de cavalo. E os sírios ficam espantados. E eles dizem: meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí eles perguntaram: pô, será que o rei de Israel contratou pessoas, o exército dos heteus e dos egípcios para lutar contra nós? Então eles ficaram com muito medo e fugiram, deixaram tudo, inclusive comida. Eu poderia falar da maneira extraordinária como Deus usa pessoas improváveis, pessoas que a sociedade desprezam, como eram aqueles leprosos, como era a situação daqueles leprosos. Mas o que eu quero falar é sobre a atitude que eles tiveram. Mas antes quero fazer uma pergunta para você. Você já teve uma profunda intimidade com Deus? Você já teve um relacionamento sério com Deus? Quando você tem um relacionamento sério com Deus, algumas coisas que antes na sua vida faziam sentido já não fazem mais.
algumas coisas que eram prioridades na sua vida já não são mais prioridades, porque Jesus se torna o sentido e a prioridade da sua vida. E a cada vez que tu se aprofunda mais, tu mergulha mais no oceano de Deus, da presença de Deus, você vê o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. E esse sentimento muitas vezes nos fazem parar, porque nós olhamos para nós e vimos que nós, por mais que nós tentemos de todas as maneiras, nós nunca vamos ser as pessoas que o Senhor realmente merece que nós venhamos ser. Só que aí eu pergunto para você: vai parar? Vai desistir? Acabaram de cantar uma canção, para onde iremos nós? Vai ficar sentado no banco? Desistir de tudo que o Senhor tem para você? Não, a gente não pode desistir de Deus por pouca coisa. Nós erramos, sim, nós erramos, nós pecamos muito. Mas o Senhor não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que estão dispostas a amar Ele acima de todas as coisas. Por mais que às vezes a gente se acha um pouco pequeno diante de Deus, mas a gente não é. A gente não pode desistir. A gente não pode se conformar de ficar aqui, ficar na zona de conforto. Não. O Senhor nos trouxe para cá, nos fez diferente, para a gente fazer a diferença lá fora. Se você ficar aqui, eu tenho uma notícia para te dar: você vai morrer. Aqueles leprosos, eles estavam numa situação, eram leprosos, com uma doença que não tem cura, eles já iam morrer. Só que eles não desistiram, eles arriscaram, eles disseram: cara, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ir para lá, para dentro da cidade, a gente também vai morrer. Mas se a gente for lá para lá, a gente pode viver, a gente tem a oportunidade de viver. Se nós ficamos aqui parados sem fazer nada, nós vamos morrer. Se fazer qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus, nós vamos morrer. Mas se nós caminharmos em distância e no caminho da presença de Deus, nós vamos viver eternamente. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, muitas pessoas acham que servir a Deus é como se fosse um fardo. É como se fosse algo muito ruim. Eu tiro por exemplo da minha vida. A primeira vez, eu me lembro a primeira vez que eu fui dar uma palavra. Quando eu falei: vou dar uma palavra no domingo. Aí as pessoas olhavam para mim e diziam: quê? Ai, vixe, boa sorte. Olha isso. Como se fazer a obra de Deus fosse algo ruim. E não é, algo muito prazeroso. É uma honra servir a Deus. Ou muitas vezes, eu acredito que algumas pessoas já escutaram isso. Eu escutei de algumas pessoas de dentro da igreja dizendo: cara, eu poderia ter aproveitado mais a minha vida antes de entrar aqui dentro. Aproveitar o quê? Festas? Baladas? Isso tudo aí é mentira. Eu posso ter o orgulho de dizer, a honra de dizer, eu até estava pensando isso hoje na minha casa. Cara, eu posso entregar a minha juventude aos pés de Deus. E as coisas que eu vou colher, não, claro, esperando que eu vá colher, mas eu sei que Deus vai me abençoar muito. Você não tem que ter medo de dizer: eu sou jovem, eu sou crente, eu entrego a minha vida a Deus, a minha juventude a Deus. Não, é uma honra, um privilégio. Estar aqui não é perder tempo, não é perca de tempo. E sabe o que acontece com a árvore que não dá fruto? Deus corta. E quando Ele corta, Ele põe em outro lugar. Se você não quer se mexer, beleza. Mas pode ter certeza, você vai morrer. E Deus vai colocar outro no seu lugar que faça o que é para você fazer. A última vez que eu dei uma palavra aqui na igreja, eu não me esqueço. Eu falei sobre assumir o nosso chamado. E a cada dia que passa, a gente perde mais uma oportunidade de assumir o que Deus colocou dentro de nós, assumir o dom que Deus colocou dentro de nós. Então não desista de você, não desista de ter uma vida com Deus, de ter uma intimidade profundamente profunda com Deus, de viver como se nada mais importasse, a não ser a presença de Deus na nossa vida.
E desistir não pode ser uma opção nossa. Desistir não é uma opção. Eu penso que quando a gente conhece Jesus, quando a gente vive intensamente o amor dele, a bondade, a misericórdia, a humildade dele, é um caminho sem volta. Porque o amor dele é uma coisa viciante, mas é um vício muito bom. É maravilhoso. Então não desista de viver isso, não desista de viver intensamente a cada dia da sua vida para Deus. Isso tudo aqui é passageiro, mas vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Jesus. E o que nós vamos ter na bagagem para jogar em cima do altar dele? O que a gente vai ter? Assuma o seu chamado, viva a vontade de Deus. Servir a Deus não é um fardo, é um privilégio, como o pregador falou semana passada. Não desista. Aqueles leprosos chegaram numa situação muito complicada, mas eles não desistiram da vida dele. Não desista da sua salvação. Não desista de viver coisas lindas e preciosas com Deus. Não desista de você. Para onde você vai? Você vai ficar aí? Vai para lá ou vai para lá? Eu vou para lá. Em nome de Jesus, e nós vamos viver. Amém. Glória a Deus.